Eu te apresento a vida da Jéssica, Pai, neste momento. Que o Senhor possa guardar ela, livrar ela de toda retaliação, de todo dardo, de toda transferência, de tudo que não provém de ti, Pai. Guarda ela como a menina dos teus olhos. Abre a mente dela, Espírito Santo. Que ela venha falar somente o que é da tua vontade, do teu querer. Que ela não venha falar nada do emocional e nem do querer dela, mas ela venha falar embasado dentro da tua santa palavra, porque é a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma. Então usa a tua filha nesta manhã, Deus, porque precisamos ouvir a tua voz através dela, Pai. Através da tua santa palavra é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou pregar, está lá em 2 Samuel 9. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Amém? Todos acharam? Fala assim. 2 Samuel o quê? 9. Terei misericórdia. Agora, amém. Amém? Fala assim, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolva ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Hoje eu vou pregar sobre Mefibosete, sobre a história dele. Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Ele vinha de uma linhagem real, mas Mefibosete ficou aleijado dos pés quando mataram o seu pai e seu avô. A babá dele ficou tão assustada querendo salvar ele, tirar ele para que ele não fosse morto, que acabou deixando ele cair e ele ficou aleijado dos pés. E nisso ele foi mandado para Lodebar. Ele foi morar lá. E Lodebar muitos conhecem como a terra do esquecimento, que Deus se esqueceu de quem estava em Lodebar.
E hoje eu quero falar sobre 4 marcos da vida de Mefibosete. O primeiro, ele é alcançado pela graça de Deus. Deus usou Davi para que fosse restituído tudo que ele tinha perdido ao longo da sua vida para Mefibosete. Davi mandou Ziba ir lá atrás de Mefibosete e trazer ele de volta. E Deus faz isso conosco. Deus muitas vezes usa alguém para ir lá, pegar a gente e restituir tudo que a gente perdeu. Mefibosete estava vivendo em Lodebar. Ele não tinha expectativa nenhuma de vida, porque tudo que ele tinha perdido. Tudo que era dele tinha ficado para trás quando ele foi levado para Lodebar. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi lá e mandou trazer Mefibosete de Lodebar, da terra do esquecimento, da terra que não dava plantio, nada lá nascia. Lá era uma terra que não tinha pasto, não tinha plantação, não tinha nada. E Mefibosete estava vivendo lá. O segundo marco é que há restituição no esquecimento. Vemos que a atitude de Mefibosete, quando o rei manda chamar ele, é de quê? Para que o senhor vai se importar comigo? Eu sou um cão morto. Ele se compara a um cão morto. E Davi vai lá e fala que ele vai comer até quando Davi estiver vivo na mesa real. Que ele tem um lugar ali na mesa com o rei. Que ele não se importa com a aparência, com a deficiência que ele tem. Porque Deus é assim conosco. Deus não vai olhar se a gente tem uma deficiência. Deus não vai olhar a nossa aparência. Deus não vai olhar se a gente é capaz ou não. Ele nos pega e nos trata do jeito que é para tratar. Ele nos restitui da maneira que é para restituir. Ele nos traz da onde que fomos esquecidos e da onde que fomos anônimos e traz para pessoas nos reconhecerem e nos abençoarem. Deus nos trata com amor, independente do que a gente é. Deus nos trata com carinho, com compaixão. As pessoas olhavam para Mefibosete e falavam assim: ah, aquele aleijado. Lembrava dele pela deficiência dele. E não porque que ele era, quem ele era neto de quem, filho de quem. Não. Eles iam lá e falavam sobre a deficiência dele. E muitas vezes as pessoas olham pra gente, apontam o dedo e falam assim: ah, aquele ali, aquele brigão lá, aquela barraqueira lá. É desse jeito que eles intitulam a gente. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus olha pra gente. Deus não nos olha como um aleijado, um abandonado. Mas Deus nos olha com amor. Ele nos olha como filho. Ele olha lá e fala: aquele lá é meu filho. Eu não esqueci dele. Aquele lá é meu filho que eu amo tanto. O terceiro marco é sentado à mesa de um rei. Quando Mefibosete foi falado para ele que ele ia sentar à mesa do rei, ia comer lá com o rei Davi todos os dias, muitas coisas foram restituídas da vida dele. Foi restituído honra, genealogia, paternidade e filiação. Agora ele não era mais um cão morto. Agora ele tinha um pai, ele tinha um lugar para morar, ele tinha honra. Porque Deus conhecia tudo que foi tirado dele quando ele foi sentado na mesa do rei, foi lhe restituído. Tudo que tinha deixado para trás ao longo da vida, quando ele sentou à mesa do rei, foi lhe restituído. Não somente essas coisas, mas foi restituído a autoconfiança dele, foi restituído a identidade dele, porque ele se via como um cão morto. Um cão morto é o quê? Nada. Ele se via como uma pessoa que não tinha importância. E quando ele sentou na mesa do rei, tudo isso foi restituído na vida dele. O quarto marco é: Deus muda a nossa geografia. A maioria da vida de Mefibosete foi passada em onde? Em Lodebar. Deus vai lá e nos tira de Lodebar. Deus vai lá e nos tira da onde que a gente foi esquecido. Deus vai lá e nos tira da onde que ninguém está vendo e nos traz para um lugar de honra. Mefibosete cresceu em Lodebar, não tinha expectativa de vida, não acreditava que alguma coisa podia acontecer, não acreditava que alguém poderia ir lá até ele.
e trazer ele de volta para o seu lugar de honra. Mefibosete estava lá abandonado, num lugar onde ele vivia sem as vantagens, ele vivia sem perspectiva, ele vivia como uma pessoa comum e não como uma pessoa que tinha uma linhagem real. Mas Deus foi lá, tirou ele de Lodebar e levou para Jerusalém. E é assim que Deus faz conosco. A gente pode começar a nossa história em Lodebar, mas não precisamos terminar lá. A gente pode estar em Lodebar agora, mas não precisamos falar que Lodebar é a nossa morada. Nossa morada é Jerusalém. Então que hoje Deus possa te tirar de Lodebar. O que Deus fez na vida de Mefibosete, Ele é o mesmo para fazer na nossa vida hoje. O que Deus fez lá antigamente, Ele é o mesmo Deus que faz hoje. Ele restitui vidas, Ele restaura, Ele honra, Ele cuida, Ele salva da mesma maneira que Ele fez antigamente, Ele faz hoje em dia. Então não pense que, mas naquela época aconteceu isso, mas hoje não acontece. Acontece, meus irmãos. Pode não acontecer da mesma forma, mas acontece. Se você está se sentindo em Lodebar, não é necessário você ficar em Lodebar. Você tem um Deus que te tira, você tem um Deus que te honra, você tem um Deus que te ama, que nunca te abandonou. Mefibosete passou por isso tudo porque era necessário ter um testemunho para contar que Deus honrou ele. Porque era necessário gerar uma expectativa ali na vida dele para ele entender que ele sempre teve um pai. Ele sempre teve um pai celestial que nunca abandonou ele. Às vezes nós pensamos assim, eu estou passando por dificuldade porque Deus esqueceu de mim. Não é assim, não. Deus está forjando o seu caráter, Deus está te fortificando, Deus está te capacitando. Porque quando Ele te colocar em Jerusalém, você vai saber dar valor. Porque quando Ele te colocar em Jerusalém, você não vai olhar para trás e sentir saudade de Lodebar. Porque quando Ele te colocar lá, Ele vai te honrar. Ele vai te restaurar. Nada do que foi perdido, você vai ficar para trás. Ele vai te restituir 1000 vezes melhor. Ele vai te honrar. E as pessoas vão ter que reconhecer Deus na sua vida. Eles vão ver que falava assim, mas fulano era perdido, não tinha jeito para ele. Agora fulano tá assim. Eles vão ter que reconhecer que tem um Deus que transforma. Eles vão ter que reconhecer que Deus está na sua vida e que fez a mudança. Não vai ser no seu abrir de boca para falar, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meus irmãos, vai ser no seu testemunho, vai ser no seu dia a dia. Porque quando você pensa assim, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo, não. Meus irmãos, tem vários olhos olhando para você e falando, aquela fulana lá, olha o que ela tá fazendo, ela não fala que é crente. Então a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Esse dia para trás, eu tava no restaurante e aí eu reconheci uma pessoa que eu trabalhei. Ele era o diretor da onde que eu trabalhava uns anos atrás. Isso fazia mais de 5 anos. Ele olhou na minha cara e falou assim, você não é filha da Elismone? Aí eu falei assim, sou. Não sei o que. Aí eu falei, meu Deus, tá vendo? Na onde que eu passo, ou as pessoas vão reconhecer que eu sou filha da Elismone, e se eu não tiver alinhado, vai chegar até o ouvido dela. Então é assim as mesmas coisas com Deus. Se você não tiver alinhado, alguém vai levantar e vai falar, mas eu vi você fazendo isso, aquilo outro. E vai te envergonhar. Então que a gente ande em retidão com a vontade de Deus. Que a gente ande em retidão com o que Deus tem para nossas vidas. Às vezes estamos em Lodebar, mas lá não é a nossa morada. Às vezes estamos passando por Lodebar, porque é necessário forjar nosso caráter. Mas não é lá que você vai ficar. E para concluir, eu quero falar algumas palavras para você entender e compreender melhor. Porque quando eu estava lendo sobre isso, eu falei assim, muitas vezes a gente se sente esquecido por Deus. Muitas vezes a gente se sente, Deus não se importa com a minha vida, Deus se esqueceu de mim, Deus tem umas coisas mais importantes do que a minha vida. Mas não é assim. Você tem um valor.
Sua vida é valorosa para Deus. Você pode pensar assim, ninguém se importa comigo, mas você tem um Deus que se importa. Você tem um Deus que quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, Ele está ouvindo suas orações, Ele está colhendo suas lágrimas, Ele nunca abandonou você, Ele nunca se esqueceu de você. Às vezes Ele está calado porque Ele está te tratando. E o silêncio de Deus é para nós aprendermos também. O silêncio de Deus não quer dizer abandono, não. O silêncio de Deus não quer dizer esquecimento. E eu vou, para concluir, né, as palavras que eu estava lendo lá, Lodebar. Lodebar significa, aponta para o quê? Para o desânimo, para a falta de perspectiva de vida. A gente às vezes se sente um barco à deriva, se sente esquecido, que não temos valor, que nossa vida não vale nada. Mefibosete aponta para aqueles que olham para o seu passado, questionam o seu presente e já sentenciaram o seu futuro. Mefibosete não tinha expectativa de vida. Ele achava que ia morrer em Lodebar. Ele achava que nada ia acontecer na vida dele. Davi aponta para Deus, que não se esqueceu de nós e dá ordem para nos tirar de Lodebar. Davi foi usado por Deus. Davi foi sábio quando falou para ir buscar Mefibosete. Quando Davi manda buscar Mefibosete, é a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus vai lá e manda os anjos dele tirar a gente de Lodebar. E a gente só deve obedecer e sair. Mesmo não sabendo para onde que a gente vai. Mesmo não entendendo o caminho. A gente não tem que entender, a gente só tem que aceitar. Os soldados. Soldados apontam para o Espírito Santo, que hoje vai na tua Lodebar particular e tira de lá e leva para Jerusalém. Os soldados hoje que possam entrar na tua vida e te tirar de Lodebar. Na onde que você se sente abandonado, no seu sentimental, no seu emocional, onde que você acha que seu relacionamento não está dando certo, que as coisas na sua vida não estão fluindo, que o Espírito Santo de Deus possa ir hoje ao teu encontro e te tirar de lá. Porque Lodebar não é para você morar. Lodebar não é terra para você viver. Lodebar não é para você querer construir a sua casa lá. E Jerusalém é a posição em que estamos em Cristo. E que posição é essa, né? Em 2 Coríntios 5,17 fala assim: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então que hoje você entenda que seu lugar é em Jerusalém. Que a sua vida, quando você aceitou Cristo Jesus, tudo se fez novo. Tudo foi restaurado, foi restituído, foi renovado. Tudo lhe foi tirado, tudo que era o seu passado foi tirado. E agora você é uma nova criatura. Você é um novo ser. Não é mais você que faz as suas vontades. Você agora faz as vontades do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te conduz, que te guia, que te guarda, que te protege. Então que hoje você entenda que você não foi feito para viver em Lodebar. Que a sua terra não é Lodebar, que o seu lugar de vida é Jerusalém. Que você tem uma morada em Jerusalém, que você tem um Deus que te ama, que te guarda. Que você pode estar aleijado, que você pode estar sentindo dor, que você pode ter perdido tudo, mas seu lugar é Jerusalém, porque é lá que Deus vai te honrar, é lá que Deus vai mostrar o seu nome, é lá que as pessoas vão ter que ver quem é você, quem é Deus na sua vida, porque é lá que tudo que você perdeu vai ser restituído 1000 vezes melhor. Vai ser restituído coisas que você nem lembrava mais que tinha perdido ao longo da sua vida. E é lá que a gente tem que viver. É lá que a gente tem que buscar morar todos os dias. Porque isso aqui passa. Tudo que vivemos no mundo aqui vai passar. Mas a nossa morada é no céu. Independente da situação que você esteja. Lembre-se que há um Deus que vai levantar alguém para te restituir. Há um Deus que vai levantar alguém para te honrar. Você vai falar assim: eu não estou vendo situação para minha vida. Deus vai lá e levanta um que você nem conhece, que você menos espera. Deus pode levantar um de qualquer lugar do mundo e Ele vai te honrar. Então que você creia, que você entenda que Lodebar não é o seu lugar.
Que Lodebar não é para você morar. Que Lodebar não é a sua casa. Porque lá é lugar de esquecimento. Mas é lá que Deus vai te tirar e te colocar em Jerusalém. É lá que Deus vai te tirar e vai te honrar. Amém? Então que hoje, quando vocês forem orar, lembre-se, fala: Senhor, se tiver alguma coisa em mim ainda que está em Lodebar, tira. Se o meu sentimento ainda estiver preso no passado, tira. Se o meu emocional estiver preso no passado, me tira, Senhor. Porque hoje eu te dou liberdade de me levar para Jerusalém. Amém? Glória a Deus. E o mais importante disso tudo, que ele teve medo. Porque muitas vezes o Senhor quer nos tirar da terra de Lodebar e o nosso medo continua nos deixando na terra de Lodebar. Não quis curar os pés dele. Jesus honrou ele com a deficiência que ele tinha. Porque seria muito fácil Deus dar uma palavra e falar que suas pernas sejam endireitadas, que você vai sentar. Mas não, tem momento que Deus vai nos colocar na honra, mas vai ter pessoas que vai ter que nos levar até essa honra. E é nessa hora que nós precisamos ter muito cuidado quando Cosete tivesse falado não para os soldados, ele não tinha sentado na mesa do rei. Então cuidado, porque muitas vezes as coisas de Deus é muito sensível e nós não compreendemos. E Deus vai te usar, Deus vai te honrar com a sua deficiência, com os seus defeitos. Deus muitas vezes para ele vai lá e cura, mas para outros não. Ele vai lá e honra do jeito que a pessoa tá, para mostrar que Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então, se hoje você acha que você continua esquecido, vamos estar orando e falar: Pai, lembra de mim. Porque quem fez Davi lembrar do neto do rei foi o Senhor. Tudo quem faz lembrar é o Senhor. Então que o Senhor lembre aquela pessoa que está me devendo, que o Senhor lembre aquela pessoa que eu preciso, que abre a porta. O único que pode tocar nas pessoas para as portas ser abertas é o Senhor. Nós dependemos das pessoas, mas nós dependemos unicamente do Senhor para tocar nas pessoas. Porque se Deus não tocar nas pessoas, nada se faz. E aí quando Deus toca nas pessoas, a honra quem tem honra, que é o Senhor Jesus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda majestade. Mas Ele vai usar as pessoas para te honrar. Então hoje eu gostaria que você se levantasse, quem pode levantar, e abre a sua boca e fala: Pai, se chegou o dia de eu sair de Lodebar, eu estou pronto. Senhor, eu não estou vendo possibilidade, mas a sua palavra garantiu que o rei fosse lá honrasse o neto de outro rei, que aquele rei tinha ódio de Davi, mas mesmo assim Deus foi lá e fez com que ele honrasse.